Ouça a voz de Deus quando você perde a esperança e a vida não faz mais sentido. Reconexão. Quando a esperança se apaga, o coração se torna um lugar silencioso e pesado. É como se as cores da vida perdessem a intensidade, como se cada passo fosse dado no escuro, sem destino certo. Talvez você conheça bem essa sensação. Acordar sem motivação, carregar no peito uma dor que não encontra palavras, sentir que o que antes fazia sentido, agora parece vazio. É nesse abismo que a pergunta mais dura invade a alma. Onde está Deus quando eu não consigo mais acreditar em nada? Esse vazio é mais comum do que você imagina. Homens e mulheres que hoje são lembrados como grandes exemplos de fé também atravessaram momentos em que a vida parecia insuportável. Elias, o profeta que enfrentou multidões em nome do Senhor, em certo ponto desejou a morte e disse que não aguentava mais continuar. Davi, em seus salmos, chorou noites inteiras, clamando por um Deus que parecia distante. Jó, após perder tudo, amaldiçoou o dia em que nasceu, porque não encontrava mais sentido em viver. Esses relatos não foram escritos para envergonhar ninguém, mas para mostrar que sentir-se perdido e sem esperança não é sinal de fraqueza, e sim parte da experiência humana. Mas existe algo poderoso escondido dentro desse silêncio de dor. Deus nunca deixou de falar. Mesmo quando tudo em volta grita desespero, mesmo quando você pensa que ele se calou, a voz de Deus continua ecoando. Talvez não da forma que você gostaria, talvez não com a rapidez que você espera, mas ele fala. E é justamente nesse espaço, quando a vida perde o sentido, que o Senhor se revela de maneiras que transformam não apenas as circunstâncias, mas a própria alma. Esse vídeo é um convite para que você redescubra essa voz. Aqui nós vamos caminhar juntos pela palavra de Deus, lembrando que a Bíblia é viva e que cada versículo é capaz de reacender a esperança. Vamos refletir sobre como o Espírito Santo interpreta até os gemidos da sua dor e os transforma em oração. Vamos enxergar nas histórias bíblicas e na sua própria vida que Deus não é ausente, mas está agindo, mesmo quando você não percebe. E eu quero fazer algo especial logo no início. Se você está passando por um momento em que a esperança parece ter se apagado, escreva a sua história nos comentários. Não precisa ser longa, não precisa ser bonita, não precisa ter palavras bem escolhidas. Basta ser sincera. Escrever pode ser o primeiro passo para transformar sua dor em oração, e você pode ter certeza de que outras pessoas lerão e serão fortalecidas também. Às vezes, a sua história é a resposta que outra pessoa precisa para não desistir. Não há nada mais poderoso do que perceber que não estamos sozinhos na jornada. E hoje, enquanto você ouve estas palavras, eu quero que saiba: Deus não desistiu de você. Ele continua falando, continua cuidando, continua chamando, e é nesse chamado que vamos mergulhar agora, começando pela primeira verdade que precisamos compreender. Quando a esperança se apaga, ainda assim a voz de Deus continua presente, esperando para ser reconhecida. Há momentos em que a esperança parece desaparecer como uma chama, que se apaga lentamente, até restar apenas a fumaça do que já foi um fogo vivo no coração. É nesses instantes que a vida perde o brilho e tudo ao redor parece cinza e sem sentido. Você acorda de manhã e se pergunta por que levantar, por que tentar de novo, por que continuar lutando se cada esforço parece em vão. Essa sensação de vazio corrói a alma de forma silenciosa e muitas vezes você não consegue nem explicar para os outros o que está acontecendo dentro de você. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres que viveram exatamente isso. Elias, depois de uma das maiores vitórias de sua vida, entrou em profunda angústia e pediu a Deus para morrer. Davi escreveu salmos inteiros, descrevendo noites de choro, em que seus ossos pareciam enfraquecidos pela tristeza. Jó, ao perder sua família, sua saúde e sua riqueza, amaldiçoou o dia em que nasceu. Esses relatos são duros, mas nos ensinam algo precioso. Até os servos mais fiéis enfrentaram momentos em que a esperança parecia ter ido embora. Isso mostra que não é pecado sentir dor.
Não é fraqueza se sentir vazio. É parte da caminhada humana em um mundo marcado por perdas, injustiças e sofrimento. Talvez você se reconheça nesses relatos. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, sentindo que a vida não tem mais razão de ser. E eu quero que saiba algo. Deus não se assusta com o seu desespero. Ele não rejeita as lágrimas que você derrama, nem as perguntas que saem do fundo da sua dor. Ao contrário, Ele acolhe, Ele escuta, e Ele se aproxima daqueles que têm o coração quebrado. O Salmo 34:18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa é a promessa de um Deus que não abandona você, mesmo quando a esperança parece ter se apagado. Mas diante dessa realidade, surge uma pergunta: como ouvir a voz de Deus nesse estado? Como acreditar que Ele ainda fala quando tudo o que você sente é silêncio e vazio? É justamente aí que começa a transformação. Deus não se revela apenas no barulho, nos milagres grandiosos ou nas respostas imediatas. Ele também fala na quietude da alma, no simples fato de sustentar você de pé em mais um dia, no abraço inesperado de alguém que se importa, em uma palavra que chega exatamente quando você precisa. A esperança pode parecer apagada, mas a voz de Deus continua presente, soprando vida mesmo em meio às cinzas. E aqui eu quero fazer um convite especial a você. Escreva nos comentários qual foi o momento em que você sentiu que sua esperança se apagava. Pode ser um período da sua vida, uma perda, uma dor, ou até mesmo esse exato momento que você está vivendo agora. Compartilhar sua história não é apenas desabafo, é também uma forma de oração escrita. E acredite, ao escrever, você pode encontrar força e ainda abençoar alguém que lerá e perceberá que não está sozinho na caminhada. A esperança pode até se apagar por um tempo, mas a voz de Deus é como um vento suave que reacende a chama. E é sobre essa voz, presente até no silêncio do sofrimento, que vamos refletir a seguir. Um dos maiores dilemas da fé é quando o sofrimento parece calar a voz de Deus. Você ora, clama, pede um sinal, mas o céu permanece em silêncio. Esse silêncio pode doer mais do que a própria dor, porque faz você acreditar que está sozinho. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não é ausência. É muitas vezes a maneira pela qual Ele trabalha em profundidade, moldando o coração, fortalecendo a fé e preparando respostas que ainda não estão visíveis. A história de Elias nos ensina isso de forma clara. Depois de enfrentar os profetas de Baal e experimentar uma vitória extraordinária, ele foi consumido pelo medo e pelo desânimo. Fugiu para o deserto, desejando a morte, acreditando que tudo havia terminado. Ali, esgotado, ele esperava que Deus se manifestasse de forma grandiosa, em trovões, em fogo, em terremotos. Mas a voz de Deus não veio no estrondo. Veio em uma brisa suave. Foi nesse silêncio que Elias descobriu que Deus não precisa de barulho para se fazer presente. Ele fala de modo íntimo, delicado, quase imperceptível, e somente quem aprende a silenciar a alma consegue escutá-lo. Talvez você esteja vivendo algo parecido. O sofrimento tem sido tão grande que parece impossível distinguir a voz de Deus, mas saiba que Ele continua ao seu lado, sustentando você no invisível. Às vezes, a voz dele não aparece em palavras audíveis, mas na força que você recebe para enfrentar mais um dia. Outras vezes, é o consolo inexplicável que toma o seu coração em meio ao choro. Em momentos assim, a presença divina não grita, mas sussurra: eu ainda estou aqui. A Bíblia nos mostra que Jesus também viveu esse silêncio. No Getsêmani, diante da cruz, ele clamou ao Pai com lágrimas e suor de sangue. E na cruz chegou a exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Se até o Filho de Deus experimentou a dor do silêncio, isso significa que o silêncio não é rejeição, mas parte de um mistério em que Deus permanece agindo, ainda que de forma invisível. E quando Jesus entregou o seu Espírito, o silêncio se transformou em vitória, porque naquele aparente abandono, Deus estava operando a maior salvação da história.
O silêncio do sofrimento é espaço de aprendizado. É nele que você descobre que não precisa de todas as respostas para confiar. É nele que a fé deixa de ser apenas teoria e se torna prática viva. É nele que você entende que Deus não é um solucionador automático de problemas, mas um pai que caminha ao seu lado, mesmo sem falar, mesmo sem se mostrar do jeito que você gostaria. E aqui, mais uma vez, eu quero te convidar a escrever nos comentários. Você já sentiu que Deus estava em silêncio, mas depois percebeu que Ele estava trabalhando nos bastidores da sua vida? Compartilhe essa experiência. Sua história pode ajudar alguém que hoje acredita que Deus o abandonou. Às vezes, a resposta que uma pessoa precisa está escondida na experiência de outra. Ao dividir a sua caminhada, você se torna canal de esperança. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é cheio de significados, cheio de cuidado, cheio de ensinamentos. E quando você começa a perceber isso, descobre que mesmo nos dias mais escuros, há uma voz suave que sustenta você. Essa voz é a mesma que ecoa através da sua palavra, porque a Bíblia é o registro eterno daquilo que Deus continua dizendo ao coração humano. Em meio ao silêncio e ao sofrimento, muitas vezes nos perguntamos: como Deus fala comigo se eu não consigo ouvir nada? A resposta é que Ele já deixou sua voz registrada de forma eterna, a sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro antigo, cheio de histórias distantes. Ela é viva, atual, capaz de atravessar os séculos e falar diretamente ao coração de quem lê com sinceridade. Quando a vida perde o sentido e a esperança parece ter ido embora, é nas páginas da Escritura que encontramos o fio que nos reconecta ao Criador. Cada versículo é como uma carta pessoal enviada por Deus. Em tempos de angústia, a palavra se transforma em abrigo. O Salmo 34:18 nos recorda que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não são apenas frases bonitas, são declarações divinas que atravessam o tempo para alcançar você hoje. A Bíblia também mostra que homens e mulheres, em seus momentos de desespero, encontraram força justamente na voz de Deus escrita. Davi, em seus salmos, transformava sua dor em oração, e cada lamento terminava com esperança, porque a palavra de Deus era sua base. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, afirmou: achei as tuas palavras e logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria do meu coração. Isso significa que a palavra não apenas consola, mas alimenta, fortalece e devolve sentido. Talvez você tenha tentado ouvir Deus em orações, em sinais, em circunstâncias, e ainda não conseguiu distinguir sua voz. Então, abra a Bíblia. Leia um salmo em voz alta. Deixe que aquelas palavras ecoem em sua mente. Muitas vezes, você perceberá que aquilo que está escrito parece descrever exatamente o que você sente, como se tivesse sido escrito apenas para você. É nesse encontro que a reconexão acontece. A dor encontra consolo, o vazio encontra direção e o coração encontra esperança. Não subestime o poder da palavra de Deus. Enquanto o mundo tenta oferecer soluções passageiras, ela oferece verdades eternas. Enquanto as vozes ao redor confundem, ela traz clareza. Enquanto a desesperança insiste em tomar conta, a Escritura reacende a fé. É como uma lâmpada em meio à escuridão, que mostra o próximo passo quando você não consegue enxergar o caminho inteiro. E eu quero te convidar a participar ativamente desse processo. Escreva nos comentários um versículo da Bíblia que já falou profundamente com você em um momento difícil. Pode ser o salmo que te sustentou em noites de choro, a promessa que te deu força para continuar, ou a palavra que reacendeu sua fé. Compartilhe, porque esse mesmo versículo pode ser hoje a resposta que outra pessoa precisa para não desistir. A palavra de Deus é mais do que texto. Ela é voz viva, reconexão constante, ponte entre o coração humano e o céu. E quando você mergulha nela, percebe que o sentido da vida não depende das circunstâncias,
mas da certeza de que Deus ainda fala. Essa reconexão é o primeiro passo para que o vazio comece a ser transformado em recomeço, porque o Senhor não apenas consola, Ele recria. Quando a vida perde o sentido, o coração costuma se encher de um vazio difícil de descrever. Esse vazio é como um silêncio profundo que consome a esperança e nos faz acreditar que não há mais saída. Mas o que muitas vezes não percebemos é que esse espaço vazio pode se tornar o terreno onde Deus planta um novo começo. O Senhor não desperdiça dores. Ele não ignora lágrimas. Pelo contrário, Ele transforma o nada em tudo, o deserto em jardim, o luto em dança. O vazio pode ser o fim para os olhos humanos, mas para Deus é a oportunidade perfeita de iniciar algo que jamais imaginávamos. A história de Jó é uma prova clara dessa verdade. Depois de perder tudo, filhos, bens, saúde, ele se viu diante do completo vazio. Seus amigos o acusaram, sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, e ele mesmo amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas foi nesse vazio que Jó descobriu algo que nunca teria conhecido de outra forma: a presença de Deus de maneira íntima e transformadora. No final, o Senhor não apenas restaurou sua vida, mas lhe deu em dobro aquilo que havia perdido. O vazio se tornou o solo fértil de um recomeço maior do que ele poderia imaginar. Esse é o padrão de Deus em toda a Escritura. Ele cria a partir do nada. O mundo foi formado quando não havia forma nem vida, e o Espírito pairava sobre o caos. Sara, estéril e sem esperança, gerou o filho da promessa. Ana, em lágrimas, recebeu a bênção de Samuel. O povo de Israel, escravizado no Egito, encontrou libertação quando parecia impossível. E a maior prova de todas, a cruz que simbolizava morte e fim, se tornou o início da vida eterna para toda a humanidade. Deus transforma o vazio em vitória, o fim em um novo começo. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e vendo apenas ruínas. Talvez você se sinta como quem perdeu tudo e não consegue encontrar forças para recomeçar. Mas eu quero te lembrar, o Deus que criou tudo a partir do nada é o mesmo que pode recriar a sua história. Ele não se intimida com os pedaços quebrados. Ele não se afasta da sua dor. Ele pega justamente o que parece inútil e faz nascer algo novo, cheio de propósito. E aqui eu quero te convidar para uma ação de fé. Se você crê que Deus pode transformar o vazio que você sente em recomeço, escreva nos comentários: "Eu creio no recomeço de Deus". Essa frase, além de ser uma declaração para você mesmo, pode ser uma inspiração para alguém que está sem forças. Às vezes, uma simples frase de fé é o que o outro precisa para acreditar novamente. O vazio não é o fim. Ele é a prova de que algo novo pode começar. E quando você entrega esse espaço a Deus, Ele enche com vida, com esperança e com futuro. O recomeço não apaga as marcas, mas as transforma em testemunho. O que hoje é dor, amanhã será história de vitória. O que hoje parece fracasso, amanhã será prova de que Deus esteve com você o tempo todo. Que é com essa certeza de recomeço que caminhamos para a conclusão desta mensagem. Porque ouvir a voz de Deus quando a esperança se apaga é perceber que, mesmo quando tudo perde o sentido, Ele continua agindo e conduzindo você para a vida. Nos momentos em que a vida parece não ter sentido, quando a esperança se apaga e tudo ao redor é silêncio, existe uma presença que nunca abandona você: o Espírito Santo. Jesus prometeu que, após sua partida, enviaria o Consolador, aquele que estaria conosco em todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa não é teórica, é real. O Espírito Santo é a voz suave que sussurra em seu coração quando você pensa que não aguenta mais, é a força invisível que levanta você quando as pernas tremem. É a paz inexplicável que aparece mesmo no meio do caos. O apóstolo Paulo escreveu que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando já não sabemos orar. Isso significa que, até quando você não encontra palavras, Ele entende suas lágrimas, traduz sua dor e leva ao Pai o clamor que você não consegue expressar. É como se Ele colocasse em ordem
os sentimentos confusos que parecem um nó dentro do coração. A voz de Deus, através do Espírito, não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele, que nunca abandona os filhos amados. Talvez você esteja em uma fase em que se sente distante de Deus, incapaz de orar ou de abrir a Bíblia. Mas saiba, o Espírito Santo não se afasta por causa disso. Ele continua presente, inspirando pensamentos, despertando lembranças da palavra, trazendo pequenas confirmações de que Deus não desistiu de você. Ele não grita, não força, não pressiona. Ele se manifesta como um amigo fiel que permanece ao seu lado, mesmo quando todos se afastam. O Espírito também é aquele que reacende a fé pouco a pouco. Ele lembra que você não está sozinho, que existe um Deus que te vê, que te ouve, que te sustenta. Ele é o elo invisível que mantém sua alma conectada ao céu, mesmo quando você sente que está no fundo do poço. E é por isso que o vazio nunca é absoluto, porque mesmo quando você pensa que não há nada, o Espírito Santo está ali, pronto para encher esse espaço com a presença de Deus. E eu quero te convidar a dar um passo agora. Escreva nos comentários uma frase simples como ato de fé. Espírito Santo, eu preciso de ti. Essa confissão pode parecer pequena, mas é poderosa. É o reconhecimento de que você não consegue sozinho e que precisa ser sustentado pelo Consolador. E você pode ter certeza de que Ele responde a corações que clamam com sinceridade. O Espírito Santo não é uma força distante. Ele é a voz de Deus dentro de você. A chama que não se apaga, a esperança que renasce no silêncio. Quando você não consegue mais caminhar, é Ele quem carrega. Quando não sabe mais o que dizer, é Ele quem ora por você. E quando a vida perde o sentido, é Ele quem lembra que a história ainda não acabou. Outro modo precioso pelo qual Deus fala e reacende a esperança é através da comunidade. A fé nunca foi feita para ser vivida em solidão. Desde os primeiros cristãos, vemos que o Senhor estabeleceu a igreja como espaço de comunhão, de apoio e de encorajamento. É no encontro com os irmãos que encontramos palavras de vida, ombros para chorar, mãos que levantam quando caímos. Muitas vezes, você pede a Deus uma resposta e Ele envia pessoas. A comunidade é a resposta. O apóstolo Paulo nos lembra que somos corpo e que cada um de nós é um membro que depende do outro. Isso significa que sua dor não precisa ser carregada sozinho. Quando você compartilha, quando você se abre, quando você permite que outros caminhem ao seu lado, descobre que Deus age por meio deles. É através de um sermão que parece ter sido escrito para você, de uma oração feita por alguém que nem sabia o que você estava vivendo, de um gesto simples de cuidado, que Deus fala e mostra que você não está abandonado. O inimigo quer isolar você, fazer acreditar que ninguém se importa, que sua dor é irrelevante. Mas a verdade é que Deus usa a comunidade como instrumento de cura. A Bíblia nos mostra isso em tantas passagens. Quando Moisés estava cansado, precisou que Arão e Hur segurassem seus braços. Quando os amigos do paralítico não desistiram e o levaram até Jesus pelo telhado, foi a fé deles que abriu caminho para o milagre. Quando a igreja orou por Pedro na prisão, as portas se abriram. Talvez hoje você esteja lutando sozinho. Talvez tenha medo ou vergonha de expor sua dor. Mas lembre-se, a voz de Deus pode chegar a você através de alguém que Ele já colocou em sua vida. Pode ser um irmão, um amigo, um pastor, até mesmo alguém desconhecido que aparece com uma palavra que aquece o coração. Não subestime o poder da comunidade, porque ela é parte do plano de Deus para sustentar você. E aqui eu quero fazer mais um convite. Escreva nos comentários uma palavra de encorajamento para alguém que possa estar lendo. Pode ser um versículo, uma frase simples, ou até mesmo um "você não está sozinho". Essa atitude pode transformar o dia de alguém. O comentário que você deixar pode ser a forma como Deus vai falar ao coração de outra pessoa. A fé não é caminhada solitária. Deus fala através da sua palavra, do seu espírito, mas também através da comunidade. Ele nos une porque sabe que precisamos uns dos outros. Quando você se abre para esse cuidado, descobre que não apenas recebe, mas também se torna instrumento de esperança
para quem está ao seu lado. Chegamos ao fim dessa caminhada, mas talvez o seu coração ainda esteja pesado. Talvez, enquanto ouvia cada palavra, você tenha se lembrado de dores, perdas e situações que ainda parecem sem resposta. Talvez o silêncio de Deus continue sendo difícil de compreender e o vazio ainda seja real. Mas quero que guarde esta verdade. Deus nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de agir. E mesmo quando a esperança se apagou e a vida perdeu o sentido, Ele continuou sustentando você de formas que talvez ainda não tenha percebido. A voz de Deus se manifesta no silêncio, porque o silêncio também é voz. Ela se revela em sua palavra, que permanece viva, fiel e atual em cada geração. Ela se mostra nas circunstâncias que, por mais dolorosas que sejam, se tornam instrumentos de aprendizado e novos começos. Ela ecoa pelo Espírito Santo, que traduz suas lágrimas em oração e coloca no seu coração uma paz inexplicável. Ela aparece em pessoas que Ele coloca em seu caminho, seja para oferecer consolo, seja para trazer direção. Ela se revela na comunidade, porque a fé nunca foi solitária. E, acima de tudo, a voz de Deus sempre conduz para a esperança, nunca para o desespero. Talvez o vazio em você hoje pareça maior do que qualquer palavra, mas o vazio é justamente o espaço onde Deus pode criar algo novo. Ele transformou o luto de Jó em recomeço, a prisão de José em propósito, a cruz de Jesus em vitória. O mesmo Deus continua trabalhando, transformando cinzas em vida, ruínas em testemunho e dor em esperança. O que hoje parece fim, amanhã pode ser prova viva da fidelidade de Deus na sua história. E aqui eu quero olhar diretamente para você. Não desista. Se a sua vida perdeu o sentido, permita que Deus seja o sentido. Se a esperança se apagou, permita que Ele acenda novamente. Se você se sente sozinho, lembre-se que o céu inteiro está ao seu lado e que até neste momento em que você ouve estas palavras, o Espírito Santo está agindo dentro de você. Agora, eu quero te pedir algo que vai além de assistir este vídeo. Escreva nos comentários a sua experiência com a voz de Deus. Pode ser um momento em que você achou que Ele estava em silêncio, mas depois percebeu sua ação. Pode ser um versículo que reacendeu sua fé. Pode ser apenas uma frase simples: eu quero ouvir a voz de Deus. Esse gesto não é apenas interação, é ato de fé. É como deixar registrado diante do céu que, mesmo em meio ao caos, você escolhe reconectar-se ao Criador. E se você ler o comentário de outra pessoa, deixe também uma palavra de encorajamento. Uma frase, um versículo, estou orando por você. Porque a comunidade é parte da voz de Deus. E talvez a sua palavra seja a resposta que alguém buscava em silêncio. Não permita que o sofrimento seja a última palavra na sua vida. A última palavra pertence a Deus, e ela sempre é vida, esperança e amor. Ouça a voz dele agora, não com os ouvidos do corpo, mas com o coração aberto. Ela diz: eu nunca te deixei, nunca te abandonei. Estou contigo até o fim. E assim, entre a dor e a esperança, entre o silêncio e a resposta, você pode viver a reconexão. Porque o sentido que parecia perdido está de volta. É o amor de Deus sustentando você em cada passo.